Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sábado por aqui. Eu fiquei pensando no que trazer hoje pra vocês, né? Eu tinha falado da cerâmica fria, só que, gente, a cerâmica fria, ela demora uns dias pra secar. E essa semana eu não consegui nem pegar, nem abrir o pacotinho, tá guardado ali ainda, sabe? Não consegui pegar pra fazer porque... Gente, eu tô com tantos problemas lá na obra, mas enfim, não vou comentar sobre isso porque não é vídeo pra isso, tá? Então eu tô tentando resolver muitas coisas essa semana e não deu tempo. E hoje já é sábado. Aí hoje, quando eu acordei, eu lembrei. Recebi vários pedidos pra fazer mais fronhas diferentes. Aí eu já tinha visto uma fronha super bonita no Pinterest. Eu vou deixar passando aqui, ó, pra vocês. Esse modelo, gente, eu não vi ninguém ensinando nem nada, mas aí eu pensei, vou tentar fazer. Aí eu vim aqui correndo hoje de manhã e tentei fazer um molde, me baseando já no tamanho da fronha convencional, né, que a gente está acostumada a usar, que é mais ou menos aquela de 50 por 70. E aí eu criei uma, gente, ó, ficou bem parecida. Vocês já devem ter visto aí, né, no início do vídeo, que eu sempre deixo. Só que depois que eu fizer, porque essa aqui eu fiz de teste, aí depois que eu fizer a outra, eu vou colocar o jogo na cama, porque com o jogo na cama, a gente consegue visualizar bem melhor e entender os detalhes. Mas eu achei, gente, isso aqui uma gracinha, ó, com esse vivo. Essa parte aqui se chama vivo, quando a gente coloca assim, ó. Se quiser pode pôr um cordãozinho por dentro, tá? Eu não quis colocar, eu queria somente assim mesmo, ó. Uma coisa mais delicada, mais fininha, e ele fica, ó, tá vendo, de pezinho. Então, eu já pensei aqui, já dei uma modificada, eu montei essa aqui, né, como peça piloto, assim, mais pra eu ter uma base mesmo, uma noção. Na outra, eu vou deixar esse transpasse aqui um pouquinho maior. Eu fiquei dando zoom ali na imagem pra entender, ali é tipo uma capa mesmo, assim, com zíper, sabe? Eu não fiz com zíper, eu sempre tento fazer o modelo mais próximo possível, mais parecido com a inspiração que a gente pega, mas assim, com detalhes, com coisas assim mais fáceis. Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade em pregar zíper. E às vezes olha e fala assim, um passo a passo, legal, mas vai zíper, a pessoa já desiste. Então, gente, eu vou fazer assim, ó, só transpassado atrás, ó, aí a gente coloca o travesseiro por aqui. Tenho certeza que aí na sua casa você tem alguma fronha desse estilo, porque aqui em casa eu tenho várias, e é bem facinho de fazer, tá? E ficou um charme, gente, isso aqui ficou uma gracinha. Então, não tem molde, vocês sabem, são só medidas. Então já vou passar a medida aqui pra vocês, e aí a gente já vai começar, tá? A gente já vai lá pra máquina. Eu tinha esse tricoline azul aqui, ó, xadrezinho azul, aí eu resolvi fazer com ele, tá? Então eu vou deixar as medidas pra vocês tudo certinho na descrição e vou falar aqui também, tá bom? Ó, esse aqui é o painel frontal. Para o painel frontal, a gente vai cortar uma vez, tá? No nosso tecido principal, 59 de comprimento por 52 de altura, tá? A altura sempre vai ser 52, tá? Aí o painel traseiro, a gente vai cortar uma vez de 30 centímetros por 52. E mais essa parte aqui também faz parte do painel traseiro, uma vez de 35 por 52, tá? Porque esse aqui a gente vai costurar depois um em cima do outro e vai fazer o transpasse pra gente ficar com aquela abinha pra colocar o travesseiro, tá bom? O detalhe, gente, que eu fiz no branco, esse aqui é um percal, tá? Esse aqui eu comprei na Enrolado Tecidos, mas eu vou deixar o link pra vocês de onde eu compro o percal na Shopee, que eu tenho gostado bastante, é 400 fios, esse aqui é só 180, então ele é um pouquinho mais grosso, 400 fios, ele tem um toque aveludado. Esse aqui, gente, que é o detalhe, eu cortei duas vezes, ó, 17 centímetros de altura, ó, 17 centímetros de altura, por 52 aqui, ó, de comprimento, tá? Então, esse aqui é o detalhe. Para os lacinhos, gente, eu usei esse percal aqui, ó, azul. Esse aqui é o 400 fios, ele é muito maciozinho, tá? Esse aqui eu comprei na Shopee, vou deixar o link pra vocês. E esse aqui, ó, eu cortei 4 vezes de 8 de altura por 40 de comprimento, tá? Então, esse aqui são 4 pecinhas. Porque, gente, eu queria um lacinho que não fosse tão estreito quanto aquele que eu fiz na cor bege, né? Que eu fiz aquela decoração lá do meu quarto. Mas eu também não queria ele tão largo
como aquela fronha cor-de-rosa que a gente fez, que ele é um pouquinho mais largo, lindíssimo também, mas para essa proposta aqui, eu queria um pouquinho mais estreito, tá? Então, eu cortei com 8. E, gente, o vivo eu cortei uma tirinha de 3 centímetros por 90. Gente, isso aqui eu tô usando os tecidos que eu tinha aqui hoje, no momento. Vocês usem o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Com certeza, um florido aqui também ia ficar muito bonito. Depois eu acho que eu vou fazer algum florido também. Nesse modelo que eu achei ela uma gracinha. Aí, gente, agora vamos começar a montar a nossa peça. Gente, eu vou começar passando o overlock aqui, tá? Nos lacinhos. Quem não tem overlock faz na máquina reta, tá bom? Que não tem problema nenhum. Então, eu vou fechar um lado aqui, né? Uma lateralzinha e o comprimento aqui, tá bom? Ó. E depois, já vou seguir aqui também, ó, fechando o meu vivo, tá? Eu vou fechar o vivo na overlock, vocês podem fechar na reta, não tem problema nenhum. E eu só vou fechar pra ficar mais fácil também na hora que eu for pregar, tá? Porque daí ele não vai ficar... eu vou ter a certeza que eu tô pregando ele certinho. Porque se eu deixar assim, ó, e tentar costurar tudo junto, não vai dar muito bom. Na verdade, eu vou passar ele no ferro, tá? Vou vincar bem, fazer bastante a marcaçãozinha dele aqui, ó. Aí eu vou passar uma costurinha aqui, só pra ele ficar bem certinho, tá? Gente, vocês não reparem nas minhas unhas, tá? A hora que eu estiver lá na máquina, porque eu não vou deixar de gravar por conta disso. Mas, gente, minha unha acabou lá na construção essa semana. Eu fui mexer com umas coisas lá e fui tirar alguma química, sei lá, alguma coisa que tava assim no chão, ó. Comeu tudo minha unha. E eu não consigo fazer com luva, gente, porque parece que não tem o mesmo efeito, né? Olha isso, tudo quebrado a minha unha, mas tá ótimo. Final de semana de princesa, dia de semana, a gente é pereirão. Passei todas as peças na máquina, agora eu vou desvirar isso aqui. Ó, gente, empurra com um pincel, alguma coisa assim, tá? Pontiaguda pode ser um lápis também, alguma coisa assim. Bem lá pra formar os cantinhos, tá vendo? Agora, eu já desvirei todas, eu vou passar tudo no ferro, marcando e abrindo bem, tá bom? É importante que passe, deixe bem certinho a peça pra ela ficar bonita, gente, porque, ó, fica tudo enrugado, tá vendo? Ó, se você levar pra máquina assim e costurar, depois fica muito mais difícil. Então, já leva pra máquina tudo certinho, bem ajeitadinho. Eu gosto de passar assim, ó, abrindo a costura, e aí depois eu jogo pro lado, faço bem certinho assim, no vinco, ó, e passo de novo, tá? Outra coisa, gente, de manhã, quando eu fiz a primeira peça ali, eu vou tentar mudar o jeito que eu coloquei o vivo pra ficar mais fácil aqui pra vocês. E se isso aqui também, gente, é uma base, tá? Eu não tô falando aqui, não é nada sobre verdade absoluta. Eu fiz desse jeito, você pode encontrar outras formas de fazer, tá? E pode existir N maneiras de fazer. Mas eu não vi ninguém fazendo, eu só vi o modelinho lá no Pinterest mesmo, tá? E aí eu resolvi fazer e compartilhar com vocês, porque vocês sempre me pedem pra fazer alguns modelinhos diferentes. Lá na foto, gente, eu aumentei a foto pra ver, dá pra você ver que a pessoa fez a costura aqui por fora, ó. Aí não, eu acho que não fica legal, tá? Assim fica bem mais bonito, ó.
A não ser que fosse um ponto decorativo mesmo, né? Pra fazer um pespontado bem bonitão, assim, também seria legal. Mas no tricoline, eu acho que assim fica bem mais delicado, tá vendo? Ó, fica tudo por dentro embutidinho. E aí não fica a costura aparecendo. Agora, gente, vamos pegar a parte do detalhe, tá? No caso, a minha parte aqui é branca. A de vocês pode fazer na cor que vocês tiverem aí. Vou dobrar o meio aqui só pra fazer a marcação aqui, ó, do meinho, tá? E aí, aqui é o lado direito, tá bom? Então, eu vou colocar as mesmas medidas sempre que a gente coloca o lacinho, tá bom? Então, eu vou colocar 7,5 da minha marcação aqui, ó. Vou baixar mais a câmera, ficar melhor pra vocês verem. 7,5 pra cima. Eu vou colocar uma alcinha, ó. No caso, daqui pra cá. E aqui, ó, mais 7,5 da minha marcação pra baixo, tá? Que vai ser aonde eu vou colocar minha outra alcinha. Então, marcou o meio, tá aí 7,5 e 7,5, tá? A gente vai colocar a nossa alcinha assim, ó. Alcinha do lacinho, né? Aqui tá minha marcação, eu vou colocar pra cima, tá bom? Vou colocar pra cima, com a parte da costura aqui pra baixo, pra dentro, no caso, né? E aqui, a mesma coisa, ó. Minha marcação tá aqui, eu vou colocar ela, a alcinha daqui pra baixo, com a costura pra dentro, tá? Agora, eu vou passar uma costurinha aqui só de segurança, só pra prender. A gente vai fazer isso na parte da frente e na parte de trás, tá bom? Aqui, gente, depois que a gente fez a nossa costurinha de segurança, ó, tá vendo? Aqui tá com direito pra cima. Eu vou pegar o painel frontal, tá bom? Vou colocar em cima desse detalhe, tá? O que que a gente vai fazer? Aqui embaixo tá o meu detalhe, tá bom? As alças assim, ó, pra dentro. Aí eu só vou colocar o meu painel frontal em cima. Posso vir com prendedorzinho aqui, tudo. E vou passar uma costura aqui, tá? Vocês já vão entender. Eu fiz de outra forma a primeira que eu fiz. Como eu falei, tem várias formas pra fazer. Artesanato não... Coisas artesanais assim não tem certo e errado. O importante é que você chegue ao resultado que você quer, tá bom? Eu achei que dessa forma aqui vai ficar mais fácil pra fazer. Mas se você já faz e tem uma outra forma de fazer, compartilhe aí com a gente também, tá? Ó, então vou levar lá no overlock mesmo, vou passar uma costurinha aqui. Você pode fazer na máquina reta. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, gente, do jeito que a gente tirou da máquina, tá? Tá assim, e eu vou abrir aqui, ó. Só que a gente tem um detalhe aqui, pelo menos na imagem, que ele parece que ele tá costurado, assim, né, por cima. Porém, parece que ele tem uma dobra, tá? E essa dobra fica uma abinha solta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação aqui, ó. Vai pegar com ferro. Vai dobrar 1,5 centímetros. Mais ou menos, tá, gente? É uma base. Se você quiser colocar uns 2 centímetros também, não tem problema nenhum, tá? Como é xadrez, é fácil da gente se guiar aqui pelas linhas, tá? Então, eu vou colocar 1,5 centímetros nessa dobra. E aí, a gente vai vincando aqui, tá? Depois você pode passar no ferro pra ficar bem certinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês qual que é essa parte, tá? Ó, é essa parte aqui da frente, que fica assim, ó. Tá vendo que ela fica
costurada, passa só uma costura aqui, mas aqui ela tá meio soltinha. É isso que a gente tá fazendo agora. Vamos passar aqui o ferro, gente, pra vincar bem. Ó, gente, aqui no meu caso, como é xadrez, eu vou me basear por esse xadrezinho, por esses quadradinhos aqui, tá? Então, agora eu vou levar na máquina reta e vou passar uma costura aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, porque eu quero que essa aba fique assim, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui do outro lado. Então, eu vou passar a costurinha aqui, ó, pra essa aba ficar assim. Ó, que legal. E aqui dentro tá tudo embutidinho, tá vendo? Isso aqui, gente, é só um charminho, tá? Se não quiser, não precisa, mas o modelinho é assim, eu achei que ficou uma gracinha. E, gente, pra garantir, tá, que não vai sair do lugar, a gente pode pôr alfinete. Passamos a costurinha lá na máquina. Então, ela ficou assim, ó. Que legal. Já tá ganhando forma. Ó. Gente, e também essa aqui foi a medida que eu fiz, tá? Se quiser, pode deixar isso aqui menor, pode deixar maior. Igual eu falei, cada um vai... a base é essa aqui, tá? Então, a gente vai adaptando. Eu mesma, dessa daqui, depois eu vou inventar outras coisas. Agora... vamos fazer a parte de trás, a parte traseira. Reserva essa parte aqui, que a gente já vai pegar ela daqui a pouquinho de novo. Gente, na parte traseira, ó, o que que eu vou fazer? Vou passar overlock aqui e aqui, tá? Essa aqui é a peça de 35 centímetros, essa é a de 30. Eu vou passar um overlock aqui e essa daqui eu vou fazer uma barrinha assim, tá? Não muito grande, 1 centímetro assim, mais ou menos. Porque essa aqui eu vou deixar sobreposta a essa aqui que é menor. Então, essa aqui eu vou passar só overlock. Se quiser, pode fazer uma barrinha. Eu não vou fazer porque daí eu ganho no tamanho também, né? E o overlock já é acabamento. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar com overlock e aqui eu vou fazer a barra, né? Vou fazer aqui a bainha. Aqui, só overlock, porque essas peças vão ficar assim, ó. Essa aqui vai entrar e essa vai ficar por cima, tá? Que é onde a gente vai ficar com essa abertura aqui, ó, pra colocar o travesseiro, tá? Eu vou fazendo, fica mais fácil de visualizar. Então, no caso, é só pegar as duas peças e passar uma costura aqui, tá? Aí vocês se atentem, se o de vocês tiver desenho, alguma coisa. Aqui pra mim tá tudo igual, então tanto faz, tá? Eu passar overlock aqui, desse lado ou desse, tá bom? Eu vou passar aqui, tá? No meio, então, nas duas peças. Ó, gente, então eu estou aqui, ó, com a minha peça de 35 por 52 e a de 30 por 52, tá? Ambas estão com a costura aqui pra dentro, ó. Mas isso aqui tanto faz que a gente ainda não vai montar. O que que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou fazer uma dobrinha aqui, tá? Tem gente que faz essa parte aqui bem larga assim. Eu vou fazer um pouco mais estreita pra ficar mais tecido, tá? Eu vou me basear aqui, ó, no quadradinho, vou dobrar 1 centímetro pra dentro e vou fazer uma barrinha, tá? Do outro lado, como eu falei pra vocês, do outro lado eu vou sobrepor, então vou deixar somente no overlock, tá? Eu vou marcar aqui com ferro, porque eu quero que isso aqui fique bem bonitinho, gente, bem no capricho, tá? Ó, gente, aqui é o avesso, tá? Aqui é o direito. Então, o que que eu vou fazer? Pode passar pelo avesso mesmo, tá? Passa uma costurinha aqui, ó, na reta, pra fazer essa barrinha aqui, tá? Então, vamos lá na máquina reta.
tava vendo aqui o que vai ficar melhor a gente fazer primeiro, porque como eu falei pra vocês, né, a peça piloto eu fiz de um jeito, aí agora eu pensei em montar de uma outra forma pra ficar mais fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a parte da frente, que já tá com essa abinha aqui, ó, que já tá montada. A gente vai vir aqui, ó, assim, ó. A gente coloca a abinha pra cá e a gente vai começar a pregar o nosso vivo, tá bom? Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Ó, tá aqui a nossa abinha e aqui está o nosso vivo. A gente vai fazer assim e vai colocar o nosso vivo aqui, ó. A gente vai vir costurando toda a volta aqui, ó. Chega aqui, dá um jeitinho lá na máquina, ó, faz o cantinho mitrado, tá? E vem com ele, vem pregando tudo até aqui embaixo. Então, vamos lá pra máquina fazer isso, tá, ó? Aqui tá a nossa parte do corte do tecido e aqui tá a parte que a gente passou na máquina, tá vendo, ó? Eu, no caso, passei no overlock, mas se você tiver passado na reta, também não tem problema nenhum. E a gente vai vir com essa parte, ó, que é fechada, tá? E vai colocar ela pra dentro do nosso tecido. Então, o corte do tecido aqui vai ficar junto com essa parte que a gente passou na máquina, tá? Porque depois, quando a gente desvirar as duas partes, ele vai ficar assim, ó, com esse acabamento, tá bom? Então, vamos lá pra máquina fazer isso aqui. Então, gente, olha só. Dei uma erradinha ali, né? Erradinha não, né, gente? Eu tô fazendo de outra forma agora, pra ver se fica mais fácil pra explicar pra vocês. O que eu fiz? Eu abri essa costura aqui só um pouquinho e coloquei ele aqui dentro, ó, e passei na máquina, né? Vocês viram aí. Depois eu passei aqui na reta de novo só pra fechar essa partezinha, tá vendo? Ó? Então, gente, ele ficou embutido aqui, tá, ó? Pra depois não ficar aparecendo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui das alças, que no caso é a nossa parte traseira, né? A gente vai colocar, ó, tá vendo que aqui tá tudo direito, né? E aqui tá o vivo que a gente colocou. A gente vai colocar assim, ó, aqui em cima. Caso, gente, vocês fiquem na dúvida, que é normal, ó, aqui é a parte direita do tecido com o direito do tecido aqui, tá? Só você alfinetar ou colocar os prendedorzinhos assim, ó, e virar pro outro lado pra ver como que tá ficando, pra ver se é isso mesmo, tá bom? Mas aí aqui no caso é isso, tá, ó. Direito do tecido. Tá? Aqui em cima, ver se as alças bateu. Aí você pode fazer o quê? Pode alfinetar pra poder levar a máquina, tá? Ou colocar os clipes assim, ó. O que você achar que fica melhor. Aí agora, a costura que a gente vai passar aqui, ó, a gente vai passar sempre observando, tá? Porque agora a gente tá com o nosso vivo aqui dentro, ó. Tá? Então, a nossa costurinha tem que bater aqui, ó, em cima dessa. Se quiser, costura até por esse lado, ó, porque daí não tem erro, tá? Vamos pra máquina, então. Aqui do jeito que saiu da máquina, tá bom? Agora, eu vou virar aqui e vou olhar como que tá as costuras, se estão certinhas. Aí, eu vou passar na overlock, tá? Mas, no caso, se você não tiver overlock, aí você pode passar ou um zigue-zague. Aí, você conserta aqui, né? Dá uma cortadinha. Ou você pode passar um viés também, tá? Ó, ficou legal. Então, agora, eu vou passar essa parte na overlock, tá bom?
Gente, aqui, ó, quando a gente colocar esse detalhe, aqui por cima, a gente não costura, tá? Esses últimos centímetros aqui, tá bom? Porque agora a gente vai vir com a parte traseira. Na verdade, isso aqui já é a parte traseira, né? Mas a gente vai vir com aquela parte traseira de 35 centímetros. Ou, se você quiser também, você pode pregar ele antes, tá? Aí você já estaria com ele aqui assim, ó. E aí, depois que você ia fazer esse arremate aqui, ó, de pregar e passar o overlock, tá? Eu fiz antes, porque eu acho que eu nem pensei também, tá bom? Mas você poderia ter feito antes. Mas aí eu deixei aqui, ó, essa aberturinha. Então agora, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou costurar unindo isso aqui, tá? Eu vou fazer no overlock, mas pode ser na reta também, não tem problema. Então, ó, aqui a gente tá assim, ó. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte traseira, tá? Aí a gente vai colocar aqui, por isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Vocês podem colocar antes. No caso aqui eu esqueci mesmo, mas também dá certo, tá bom? Só que se vocês quiserem fazer antes, vocês fazem. Se não fizer antes, é só deixar uma aberturinha aqui, tá? Não esquecer. Aí, ó, aqui eu só vou unir. No caso, ó, é aquela parte que a gente fez a barrinha, tá? Ó, de 35 centímetros. Vou colocar aqui e vou passar uma costura aqui, tá bom? Olha só, gente, depois dessa nossa última costurinha, ó, ficou assim. Eu trouxe aqui só pra vocês poderem visualizar melhor do que ali na máquina, né? Na mesa é melhor. Tá assim, ó. Eu coloquei todas as alcinhas aqui pra dentro. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai passar uma costura aqui, nessa lateral, e outra costura aqui, ó, nessa outra lateral. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa é a parte que a gente fez a barrinha, ó, tá vendo? Então, ela tá aqui no meio. Então, a gente só vai passar essa parte aqui na máquina, tá? A parte de baixo e a parte de cima, tá? Vou passar no overlock e já volto aqui na mesa. Ó, gente, do jeito que eu tirei da máquina, tá? Agora, a gente vai vir com aquela outra parte, tá vendo, ó? Que é que a gente fez o overlock só de um lado, que é aquela de 30 centímetros, tá? A parte do painel traseiro. O que que a gente vai fazer? Aqui, o importante é colocar, alinhar ele aqui, ó, o final da fronha, tá vendo aqui, ó? Aqui é o final da fronha com o final dessa peça de 30 centímetros que a gente cortou. Então, essa parte aqui é que tá com overlock, ó, tá vendo? Eu não fiz barrinha aqui porque o que vai aparecer é só essa barra daqui, tá? Essa que vai ficar por dentro. Então, a gente vai pegar ela e vai colocar aqui, ó, no final da fronha, tá? Vai ficar passando, vai ficar sobrando bastante tecido aqui dentro, porque é aquela parte que eu falei pra vocês, da dobra, tá? Que é a parte que vai ficar igual um envelope, que é o encaixe pra gente colocar o travesseiro e pra ele não ficar querendo sair. Isso a gente faz ao invés de colocar o zíper. Que o zíper é... Tem gente que não consegue colocar, aí é um pouco mais chatinho. Mas isso aqui é só costura reta, então é super simples de fazer. Então, o que que eu faço? Aqui eu não vou alinhar aqui e começar a costura daqui pra lá, porque senão pode sobrar tecido aqui, ó. E depois pra cá eu vou acabar perdendo, né? Porque eu vou ter que cortar. Então, o que que eu faço? Eu alinho bem certinho o final da fronha, ó. E começo a minha costura do final pra cá. Porque o que sobrar vai sobrar pra dentro da fronha e isso é bom, tá? Vou colocar só um clips aqui, pra segurar um pouquinho. E aí, a primeira costurinha que eu vou passar vai ser essa reta aqui, ó, do final da fronha, tá? Aí, depois eu venho costurando assim, ó, pra dentro, aí tranquilo. Então, olha só, gente, por dentro como que fica, ó. Ó. Essa parte, a parte do detalhe, a frente. Tá vendo? A frente é inteira. Agora, vamos desvirar. É legal, né, gente, quando a abertura é assim, ó, porque é a coisa mais simples pra desvirar. Não tem erro. E não tem que deixar
que voltar na máquina para fazer costura de novo, porque esse é um modelo que a abertura dele permite, né, que a gente deixe assim mesmo. Aqui, gente, ó, ajeita bem os cantinhos, puxa bem certinho. Já fico imaginando outras cores, gente, com florzinha colorida, acho que vai ficar muito legal. Ó, ficou assim. Fica assim, ó, aqui a parte de trás, ó. Tá vendo a abertura pra gente pôr o travesseiro? Ficou um transpasse bem legal, ó. Tá vendo? Tanto. Aí aqui a frente, com aquela abinha, ó, que eu falei pra vocês, que fica como se fosse solta, né? Mas não é, na verdade. Ó, aqui ficou embutido, tá vendo? E ficou assim, gente. Agora, o que que eu tô pensando? Como frescura pra gente nunca é demais. Eu pensei em colocar esses botõezinhos aqui, ó. Esse aqui é um botãozinho branco, ó, tá vendo? Ele não é grandão, não, é bem delicadinho. E se eu... Vou abaixar aqui pra vocês verem melhor. Se eu colocar ele bem aqui, ó, eu acho que vai ficar uma gracinha, ó. Quando eu der o lacinho. Eu vou colocar, tá? Aí, eu vou pregar, vou passar ferro nela certinho e vou colocar lá na cama pra gente poder visualizar melhor. Eu vou colocar bem aqui na alcinha do lacinho, ó. Porque como ele é branco, se eu colocar aqui, ó, ele não destaca tanto, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Como aqui é solto, ó, costura aqui por baixo mesmo, tá? Não preciso ir lá por dentro. Eu estava aqui hoje, né, costurando essa fronha e pensando o quanto às vezes a vida se parece exatamente assim, ó, com essa fronha. Eu vi uma imagem no Pinterest, gostei, me apaixonei, mas não havia tutorial. Então olhei, respirei fundo e pensei, eu vou fazer, eu vou tentar. E foi assim, sem saber exatamente o passo a passo, mas com vontade de ver o resultado, que eu comecei. No meio do processo, percebi que talvez houvesse um jeito mais fácil. Talvez alguém, em algum canto do mundo, tivesse um método mais rápido, até mais simples, mais bonito, mas isso não importava. Importava é que eu estava ali, vivendo e tentando. O som da máquina de costura, o tecido correndo entre os dedos, o pensamento leve e aquele sentimento de estar construindo algo do zero. É curioso como o medo tenta nos paralisar antes mesmo de começarmos. A gente pensa, e se eu errar? E se não der certo? E se ficar feio? Mas o que realmente importa é tentar, porque se você não fizer nada, não haverá resultado algum. Quando eu era bem mais nova e fazia um curso técnico, na aula de lógica de programação, teve um professor meu que falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele levou a gente para baixo de uma árvore e perguntou como a gente faria para chegar em determinada cidade. Cada um deu uma resposta diferente da outra, mas todo mundo conseguiria chegar ao destino. Então, o que ele falou pra gente? Não existe só um caminho para chegar ao destino. Você pode ir pela estrada longa, pela estrada curta, pode fazer curvas, pode até se perder um pouco. Mas se você continuar caminhando, você vai chegar lá. E eu aprendi que é assim com tudo na vida. Nem sempre sabemos o caminho certo, mas o importante é seguir, mesmo com dúvidas, porque no fim a gente percebe que o aprendizado não está apenas no destino, mas em cada ponto que a linha costurou no meio do caminho. Engraçado, quando eu terminei a primeira fronha, eu fiquei observando o resultado, achei que ficou bonita, mas havia algo dentro de mim que dizia, e tenta de outro jeito. Então, quando eu fui fazer a segunda aqui com vocês, eu usei um método diferente. E as duas ficaram idênticas, gente, simétricas e harmoniosas, como se a perfeição tivesse brotado da coragem de tentar. E é sobre isso. Nem sempre precisamos de instruções exatas para criar algo bonito. Às vezes, é o toque da alma que faz a diferença. Sabe, Deus nos deu uma mente capaz de sonhar, mas também mãos capazes de agir. Quando unimos os dois, o impossível começa a se tornar visível. Mesmo que o caminho seja diferente, o resultado pode ser o mesmo.
um coração cheio de gratidão. Na vida, há quem chegue mais rápido e há quem demore um pouco mais, mas não é a velocidade que determina o valor do percurso. O que vale é a persistência de quem não desistiu no meio do caminho, no meio da costura. Como na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Na vida, a ordem dos acontecimentos também não altera o propósito. Você pode ter começado depois, ter caído antes, ter refeito seus planos 1000 vezes. Ainda assim, se você continuar acreditando, o resultado virá. Talvez Deus só esteja mudando o método, não o milagre. Enquanto costurava, pensei em quantas vezes a gente se cobra demais. Queremos que tudo saia perfeito, que a linha nunca enrosque, que o ponto nunca escape. Mas às vezes o que Deus quer é apenas ver a gente continuar, mesmo quando parece que o tecido não colabora. Porque a vida também é assim, cheia de tentativas, de refações, de improvisos, e é justamente nesses improvisos que o amor floresce. A fé se renova e a gente descobre do que é capaz. Hoje, quando olhei para as 2 fronhas, senti algo diferente. Não era apenas orgulho do que fiz, era uma certeza doce, que a beleza não está na forma como você faz, mas na coragem de continuar mesmo sem saber como. Então, se o seu caminho parece confuso, se você sente que está tentando e nada sai igual ao dos outros, respira. Talvez o seu jeito de fazer seja o jeito certo para você. E no fim, Deus vai mostrar que cada ponto, mesmo os tortos, faziam parte de um desenho maior. Porque nunca foi só sobre fronhas nem sobre costura, foi sobre fé, sobre persistir, sobre continuar acreditando mesmo quando a linha parece curta demais. Foi sobre recomeços, sobre transformar o que é simples em significado. E se hoje você está cansada, achando que não vai dar certo, escuta com o coração. Deus ainda está costurando os detalhes da sua história. Pode não estar pronta agora, mas vai ficar linda. E é assim que eu termino mais um dia de criação, com o coração leve e grato. Entre linhas, tecidos e pensamentos, percebo que cada ponto me ensinou algo sobre a vida. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja o jeito de Deus te lembrar. Não pare. Acredita no que Ele está fazendo. Até o avesso da sua história tem beleza. Nos vemos no próximo vídeo, com mais fé, mais arte e muito mais amor. Porque no fundo, a gente não está aqui só para costurar tecidos, estamos aqui para costurar esperanças. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.